Olá, sejam bem-vindos à aula 21 de Matemática 3. Aqui é a professora Babi. Hoje nós vamos resolver algumas questões de... um pouco de... não exatamente de alguma matéria específica, né? Eu peguei algumas questões do Enem, algumas que eu não pude passar na minha primeira aula de correção de exercício porque a matéria não estava aprofundada ainda. Então, nós vamos corrigir essas questões, vai dar para a gente poder corrigir bastante questão aí nas próximas aulas, porque a gente já está com um andamento bom, né, do conteúdo de Matemática 3 especificamente. Então, vai dar para treinar bastante, vocês sabem que isso é bastante importante. Mais uma vez, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e seguir a gente no nosso Instagram, tem bastante conteúdo legal também. E qualquer coisa que vocês precisarem, quiserem comentar, podem comentar na caixa de comentários do vídeo, óbvio, ou mandar aqui por e-mail para mim, ok? Então, vamos começar. Tá. Essa questão é do Enem de 2010, segunda aplicação, né? Acho que é do PPL. Desde 2005, o Banco Central não fabrica mais a nota de R$1, e desde então só produz dinheiro nesse valor em moedas. Todo mundo lembra, né, que quando parou de fabricar as notas de R$1, muito triste, a nota era muito bonita. Então, apesar de ser mais caro produzir uma moeda, a durabilidade do metal é 30 vezes maior que a do papel. Fabricar uma moeda de R$1 custa 26 centavos, enquanto a nota custa 17 centavos. Entretanto, a cédula dura de 8 a 11 meses. Com R$1.000 destinados a fabricar moedas, o Banco Central conseguiria fabricar aproximadamente quantas cédulas a mais. Então, você tem esse valor de R$1.000, você poderia usar para poder fabricar moedas, você poderia usar para poder fabricar notas. A gente quer ver qual é a diferença, né? Quantas notas a mais a gente conseguiria produzir com esse dinheiro. Então, o que a gente vai fazer para poder resolver? A gente vai se perguntar quantas notas podem ser feitas, primeiramente, né? Porque a gente tem que comparar a quantidade de notas e a quantidade de moedas. Então, quantas notas podem ser feitas? Para isso, a gente faz o seguinte: a gente divide o valor a ser gasto pelo custo por unidade. Então, eu quero gastar R$1.000, eu tenho 17 centavos cada uma, né, para poder produzir. Vai dar ali 5.882 notas. Eu acho, se eu não me engano, essa conta não deu exata, deu tipo assim, 5.882, alguma coisa. Só que vocês têm que lembrar que quando a gente vai fazer esse tipo de conta, eu acho que mesmo se a gente deixasse as vírgulas e arredondar só no final, eu não acho que alguma alternativa que a gente ia errar por causa disso. Só que fica bem mais tranquilo pra gente quando a gente acha exatamente o valor e não o valor aproximado. É por isso que a gente sempre trabalha para poder fazer as aproximações o mais certinho possível, mesmo que isso não vai interferir nas questões. Algumas vezes pode interferir, claro. Mas é lembrar que quando você está falando em comprar alguma coisa, não é questão de arredondar para cima ou para baixo. Se você tem, sei lá, se cada barra de chocolate custa R$5 e você tem R$9, você só compra uma barra de chocolate. Você quase compra a segunda, mas você não compra. Então, é assim que a gente arredonda os valores quando a gente está falando de gastar, né? De produzir alguma coisa, de dinheiro especialmente. Tá, e quantas moedas podem ser feitas? Mesma coisa, valor a ser gasto, que é o mesmo, R$1.000, só que agora o custo por unidade é 26 centavos ao invés de 17 centavos. Então, e aí deu aí 3.846 moedas que podem ser feitas. Eu quero ver a diferença. Vocês lembram que a pergunta era quantas cédulas eu posso produzir a mais, né, do caso que as moedas. Então, eu pego as cédulas e eu subtraio pelo número de moedas. Então, são 2.036 unidades a mais que eu posso produzir. Eu não coloquei as alternativas, esqueci de comentar, não coloquei as alternativas dessa vez, porque eu tirei direto do site do INEP, e essa edição o INEP estava circulando as questões certas, então eu ia dar spoiler para vocês se eu colocasse. Por isso, mas tinha a opção lá, 2036, tudo bonitinho, ok? Agora, essa questão é do Enem 2012 também para pessoas privadas de liberdade. Os procedimentos de decolagem e pouso de uma aeronave são os momentos mais críticos da operação, necessitando de concentração total da tripulação e da torre de controle dos aeroportos. Segundo o levantamento da Boeing, realizado em 2009, grande parte dos acidentes aéreos com vítimas ocorre após iniciar-se a fase de descida da aeronave. Dessa forma,
é essencial para os procedimentos adequados de segurança monitorar-se o tempo de descida da aeronave. A tabela mostra a altitude Y de uma aeronave registrada pela torre de controle T minutos após o início dos procedimentos de pouso. Então é o seguinte, você tem a altitude, que é a variável Y, que está aqui embaixo. Vou ligar a minha setinha. Que está aqui embaixo, o Y, que é a altitude, que vai descendo, né? Porque a gente está falando do processo de descida. Então, o tempo em T minutos vai passando e a altitude aqui vai descendo, ok? De acordo com os dados apresentados, a relação entre Y e T é dado por. Então, a gente sabe que tem uma relação entre os dois e a regra que a gente quer olhar especificamente não é nenhuma regra para todas as aeronaves. Quer saber para essa aeronave, essa tabela, a gente quer pegar os dados dessa tabela e quer transformar numa função. A gente já está vendo por aqui, pelas opções, que vai ser uma função de primeiro grau. Olha só, não tem nenhum t ao quadrado ali. Então, o que a gente está procurando é uma função de primeiro grau. Então, vamos primeiro pensar no problema. Olha só, coloquei um desenho aqui. A gente tem, digamos que esse círculo vermelho aqui é o avião. Usem o poder de abstração de vocês aí. Imaginem que esse círculo vermelho é um avião. A gente tem a altura inicial. Então, quando começa, olha só. Quando começa no tempo zero, ele não está no chão, ele está no ar. Então, ele começa de uma certa altura e ele vai caindo essa altura de acordo com uma função. Então, quanto mais o tempo, menor a altura. Então, a nossa função vai ser uma função de primeiro grau, em que vai ter uma altura inicial, né, que vai dar uma diferença aqui na nossa função. E quanto mais passa o tempo, esse fator A vai ter esse fator A, né, que vai ser associado, e aí quanto mais passa o tempo, menor vai ser esse resultado aqui. Isso indica pra gente que o nosso A vai ser negativo, mas a gente também vai conseguir isso a partir das contas. Isso é só um jeito de, tipo assim, sei lá, se você fizer as contas e seu A dá positivo, você pensa, não, tá errado, né, porque o negócio tem que ir descendo e não subindo. Lembra na aula de função que a gente falava desse coeficiente angular aí? Se ele é positivo, a nossa função está crescendo. Nesse caso, não, né? Só estaria decrescendo. Então, vamos fazer a resolução. A gente tem a tabela e a gente tem que no T0, onde o Y é igual a H, vocês lembram? Y é igual a AT, o A a gente tem que descobrir. O T é esse T aqui em minutos, né? A nossa variável. Então, quando T é igual a 0, o Y é igual a H. E é igual a 10.000, olha só. Isso aqui a gente pegou o dado da tabela. A gente usou esse T igual a 0, substituiu naquela fórmula que eu coloquei lá, de Y igual a AT mais H, para poder descobrir o H, que é a altura inicial. Então, a nossa altura inicial é 10.000, ok? Quando começa a contar, quando começa o processo de descida, ele está ali a 10.000 metros do chão. Então, quer dizer que Y não é mais AT mais H, né? Agora a gente sabe que é o H, vai ser AT mais 10.000, ok? Agora vamos tentar descobrir qual que é o A. A gente vai pegar outro ponto desse gráfico. A gente pode pegar qualquer outro ponto desse gráfico. 8.005, 6.010, 4.015, não tem problema. Eu peguei aqui 8.005. Vocês podem pegar qualquer um que o coração de vocês mandar. Então, olha aqui, eu vou substituir. Então, eu sei que eu vou pegar essa função e eu vou pegar esse ponto aqui, onde y é igual a 8.000 e t é igual a 5. Aí, olha, eu vou substituir aqui. O 10.000 eu não mexo com ele, o a eu não mexo com ele, porque é o que eu quero descobrir. E aí, o que eu vou pegar, vou substituir o t, que vai ser igual a 5, aqui, t igual a 5, e o y, que vai ser igual a 8.000. Com isso, agora eu vou tentar isolar o a para poder descobrir qual que é o valor dele. Então, esse 10.000 tá aqui. Somando, eu passo ele para cá, subtraindo, vai ficar menos 2.000, né? 8.000 menos 10.000. Menos 2.000 é igual a 5A. Para poder descobrir quanto que é A, eu divido, o 5 está aqui multiplicando, passo para cá dividindo. Menos 2.000 dividido por 5 é igual a menos 400. Esse é o nosso valor de A, menos 400. Então, Y é igual a 10.000 menos 400T. Ok? Então, estava nas alternativas ali. Vamos voltar aqui nas alternativas. Esqueci de colocar. Aqui, ó, 10.000 menos 400T. Alternativa B, ok? Vejam que dá para poder... Teria só a opção de menos 400T se a gente esquecer essa altura inicial, tá? É importante lembrar que ele começa numa altura.
Então, vamos para a próxima. Tá. Em uma cidade, os impostos que incidem sobre o consumo de energia elétrica residencial são de 30% sobre o custo de consumo mensal. Então, você tem o custo do seu consumo mensal, você tem o imposto e aí você tem a sua conta total, ok? O valor total da conta a ser paga no mês é o valor cobrado pelo consumo acrescido dos impostos, que é basicamente o que eu falei, porque eu passei carro na frente dos bois, ok? Considerando X, o valor total da conta mensal de uma determinada residência, e Y, o valor dos impostos, qual é a expressão algébrica que relaciona X e Y? Olhem aqui nas alternativas que ele não quer que a gente isole o X. Ele, o Enem, a prova, a entidade controladora do Enem. Eles não querem que a gente que a gente isole o X, quer que a gente isole o Y. Essa questão deu um pouquinho de nó na minha cabeça da primeira vez que eu vi, porque a gente, não sei, eu acho que era mais intuitiva se o Y fosse o valor total e o X fosse o valor dos impostos, mas ok, não tem problema. Não sei se essa foi a intenção deles ou se eu só fiquei confusa mesmo. Então, olha só, X é o valor total, Y é o valor dos impostos. Vamos criar uma terceira variável. Por quê? Porque a gente quer saber também o valor sem os impostos, que é o consumo. Então, o X ele é o valor sem os impostos, que é Z, que a gente deu o nome aqui, mais Y, que é o valor dos impostos. Eu sei que o valor dos impostos é 0,3, 30% do valor do consumo. Então, isolando aqui, Z é igual a Y dividido por 0,3. Olha só, passei o 0,3 para cá, dividindo. Isso para poder isolar Z e substituir nessa fórmula. Substituindo nessa fórmula aqui, agora eu vou ter o meu valor só em função de Y. Olha aqui. Eu tirei o Z aqui da minha jogada, entendeu? Esse era o objetivo quando eu isolei e eu criei o nome de Z. Foi só para isso. Então, olha só, X vai ser igual a Y sobre 0,3 mais Y. Aí agora a gente vai passar aqui tudo para o mesmo denominador. Eu acho que eu não cheguei a gravar aula sobre isso específico, né? Sobre MMC, MDC, não me recordo. Mas, de qualquer forma, olha aqui, para a gente poder passar alguma coisa para o mesmo denominador, a gente pega esse denominador, divide pelo denominador que tá aqui no número que a gente quer passar. Nesse caso, quando não tem nenhum, a gente imagina que é 1. Então, 0,3 dividido por 1 é 0,3, vezes y é 0,3y, ok? Então, é esse y aqui mais 0,3y. Então, x vai ficar igual a soma desse daqui, que é 1,03y sobre 0,3. Acabou? Não, porque a gente tem que isolar o y. Então, a gente vai passar o 0,3 que está dividindo, multiplicando, e vai passar 1,3 que está multiplicando, dividindo, e aí vai ficar y igual a 0,3x sobre 1,3. 0,3x sobre 1,3 é aqui nossa alternativa A. Esse que é o valor dos impostos, se você for em relação, né, no caso, ao valor total da conta mensal. Ok? Ok. Mais uma, ó. João deve 12 parcelas de R$ 150 referentes ao cheque especial do seu banco e 5 parcelas de R$ 80 referentes ao cartão de crédito. O gerente do banco lhe ofereceu 2 parcelas de desconto no cheque especial, caso João quitasse essa dívida imediatamente. Então, ao invés de pagar 12 parcelas, ele pagaria 10 parcelas. Ou, na mesma condição, isso é, quitação imediata, com 25% de desconto na dívida do cartão. Então, se ele pagar imediatamente a dívida do cheque especial, ele paga 2 parcelas a menos. Se ele pagar imediatamente a dívida do cartão, ele paga, né, com 25% de desconto. João também pode renegociar suas dívidas em 18 parcelas mensais de R$ 125, né, que aí ao invés de ele pagar uma parcela de uma, parcela de outra, ele vai pagar uma parcela referente às 2 contas e aí com prazo maior. Sabendo desses termos, José, amigo de João, ofereceu-lhe para emprestar o dinheiro que julgasse necessário pelo tempo de 18 meses, com juro de 25% sobre o total emprestado. Então, a opção que dá o João menor gasto seria, aí tem várias opções, e o que a gente vai fazer nessa questão é olhar cada uma das alternativas e ver qual que é o valor menor. Porque tem várias possibilidades que dá para poder fazer. Além dessas, né, tem como pegar o dinheiro emprestado com José, não pegar o dinheiro emprestado com José, renegociar as dívidas.
se a gente estivesse tratando isso fora do Enem, né, que não tivesse alternativas, tem como você pegar, tipo assim, uma quantia para poder pagar menos que uma dívida e olhar e tudo mais. Então, a gente não precisa ficar deduzindo isso, né? A gente vai pegar as alternativas e a gente vai comparar o preço entre elas. Tem algumas questões que é melhor fazer isso, né? Olhar as alternativas e fazer o que é melhor. Então, vamos primeiro na primeira alternativa. Renegociar as dívidas com o banco. Então, o que o banco disse? Que se ele renegociasse, ao invés de pagar lá aquele monte de parcela ao mesmo tempo, o que ele iria pagar eram 18 parcelas de R$125. Então, 18 parcelas de R$125, no final das contas daria R$2.250, ok? Isso que o João pagaria se ele renegociasse as dívidas com o banco. Ele pode pegar emprestado dinheiro para poder quitar as duas dívidas, tanto do cheque quanto do cartão. Se ele pegar esse dinheiro, o que ele vai precisar é de R$1.800 para poder pagar as duas dívidas, né? Que é a dívida do cartão somada da dívida do cheque especial. Isso voltando no problema, a gente pega isso e só soma. Se ele fizesse isso, não se esqueçam que se ele pegar, ele vai pegar emprestado com o José. Quando ele pagar esse dinheiro para o José, ele não vai pagar esse dinheiro, só esse dinheiro. Ele vai pagar esse dinheiro vezes 1,25, que é o total desse dinheiro, mais os 0,25 dos juros que o José vai cobrar dele. Então, é por isso que eu vou pegar esse dinheiro e vou multiplicar por 1,25. 1, que é o total, e 0,25, que são os juros, ok? E aí vai ficar também R$2.250, mesmo valor do outro. Então, provavelmente já não vai ser nenhuma das duas, né? Pagar todas as parcelas nos devidos prazos. Se ele pagar todas as parcelas nos prazos, ele vai pagar 12 parcelas de R$150, que é a do cheque especial, mais 5 parcelas de R$800, que é a do cartão. Então, ele vai pagar R$2.200 no final das contas, mais barato do que as outras duas. Então, agora o nosso menor valor está em 2.200, ok? Ele também pode pegar o dinheiro emprestado para pagar só o cheque e pagar o cartão do outro jeito. Se ele fizer isso, ele vai gastar os R$1.500 do cheque vezes 1,25, que são os juros do dinheiro que ele vai pegar com o José. Ele vai pegar com o José esse dinheiro aqui, no final das contas, então, ele não vai pagar só 1.500, ele vai pagar 1.500 vezes 1,25. Não se esqueçam que esse 1.500 é considerando aquela condição que o banco deu pra gente. Se ele pagar agora, ele paga só 10 parcelas ao invés de 12, por isso que é 1.500 ao invés de 1.800, eu acho que ia dar, se ele não pagasse imediatamente. Mais as 5 parcelas de R$80 do cartão de crédito. Dá R$2.275, mais do que a nossa última proposta. Então, já não é isso. E mais uma proposta que é pegar dinheiro emprestado para poder pagar só o cartão. Se ele pegar o dinheiro emprestado para poder pagar só o cartão, ele vai gastar isso aqui com o cartão, que é a dívida de R$300 se ele pagar o cartão imediatamente, vezes os juros do José, porque esse foi o dinheiro que ele pegou com o José, mais o dinheiro para ele poder pagar o cheque normalmente, que são as 12 parcelas de 150. 12 parcelas de 150, porque ele não vai pagar imediatamente. Se ele fosse pagar imediatamente o cheque, seriam 10. Ele vai pagar imediatamente só o cartão. Isso aí dá 2.175. Então, no final das contas, esse foi o nosso menor valor. Vocês se lembram? Antes o nosso menor valor estava em 2.200. Então, a melhor alternativa vai ser essa. Pegar o dinheiro para poder pagar só o cartão e pagar o cheque especial, né? Quando ele tiver dinheiro dele para poder fazer isso. Aqui a alternativa é pegar emprestado de José, o dinheiro referente à quitação do cartão de crédito e pagar as parcelas do cheque especial. Ok? Questão não é tão difícil, mas é trabalhosa. É uma questão que, com paciência, não tem nada muito complexo. A gente não trabalhou com nenhum termo muito complexo, mas ela leva aí um pouco de tempo. Então, eu vou encerrar por aqui essa aula. Vou continuar resolvendo as questões na próxima aula, tudo bem? Obrigada pela atenção e até a próxima.